Olá, seja bem-vinda. Começando mais uma live, mais uma conversa para o despertar. E hoje eu vou ensinar, eu vou compartilhar algo extremamente poderoso com você, para que você estabeleça segurança e autoconfiança, para que você abra mão de vez das incertezas da sua vida. Vamos chegando, sejam muito bem-vindas. E eu vou colocar aqui nos comentários o tema da live de hoje. Hoje eu vou ensinar para vocês a técnica das 10 questões para você vencer a insegurança e as incertezas diante das suas escolhas, tá bom? Eu chamei de técnica das 10 questões. Então vamos lá. A técnica das 10 questões para vencer suas inseguranças. Aê! A técnica das 10 questões para vencer suas inseguranças. E essa técnica é um segredo sagrado meu, que agora vai deixar de ser segredo, né? Mas vai ser ainda mais sagrado, porque eu vou poder compartilhar com você como que esse conhecimento é capaz de transformar a sua vida, tá bom? Vão falando para mim aí os insights que vocês terão, as dúvidas, vão me perguntando que eu vou explicando aqui, vamos trocando essa ideia pelos comentários, tá bom? Então vamos lá. Esse conhecimento é para você aplicar naquele momento em que você vai tomar uma decisão, em que você vai fazer uma escolha, mas você não sabe se é a escolha certa. Essa técnica é para você aplicar quando você pensou, imaginou, desejou algo na sua vida. E quando isso aconteceu, agora você não sabe mais se é isso que você quer. Já aconteceu de você desejar muito uma coisa e de repente você não ter certeza mais se é esse caminho que você deve tomar? Seja muito bem-vinda, Fernanda, Carla, Nilva, Simone, sejam muito bem-vindas. Então hoje eu vou ensinar um segredo que eu chamei de técnica das 10 questões. Algumas das minhas mentoradas do individual já conhecem isso que eu vou ensinar aqui, algumas. E eu prometo para você que se você aplicar exatamente o que eu estou ensinando aqui, você vai perceber logo uma grande diferença no seu sentimento em relação às suas escolhas e até mesmo sobre o seu comportamento, tá bom? Esses dias, uma mentorada minha recebeu o sim para poder alugar um apartamento que ela tanto sonhava. Ela foi lá, ela desejou, ela queria que o apartamento fosse daquele jeito, naquele local, naquele valor, e ela morava com os pais já há algum tempo. Então, quando ela finalmente recebeu o sim para poder se mudar, ela deu uma travada. Ela ficou se questionando, será mesmo que é o momento de me mudar? Será mesmo que eu devo fazer essa mudança na minha vida, né? Não só mudar de casa, mas é uma mudança de paradigma. Agora, ter a sua privacidade, ter a sua liberdade, ter as suas próprias contas. E aí, conversando com ela, eu pensei que isso acontece muito na nossa vida, né? Em geral. A gente quer algo e quando aquilo está diante de nós, a gente questiona a nossa capacidade de seguir com aquele plano, de seguir com aquele sonho. E isso é fruto de insegurança, isso é fruto de falta de autoconfiança. E a partir da técnica das 10 questões, você vai identificar exatamente o passo a passo para poder sair desse espaço de insegurança e descrença, tá bom? Fabiana chegando por aqui também, a Nete maravilhosa, sejam muito bem-vindas, é muito bom
ter vocês aqui comigo. Então vamos lá. Para que essa técnica funcione, primeiro é importante que você estabeleça, na verdade, reestabeleça um vínculo com você mesma. Como assim, Laudelina? É isso mesmo. Para que essa técnica funcione, eu preciso que você se comprometa com você mesma. Eu preciso saber que você é leal aos seus sonhos, que você é leal à sua palavra, que você é leal à sua pessoa. Eu preciso saber que você é uma pessoa de confiança para você mesma, que você tem fidelidade com você mesma. Não me importa as outras pessoas, não importa a sua mulher, não importa o seu marido, não importa a sua família, não me importa você. Você é uma pessoa que pode confiar em si mesma. Você é uma pessoa que é leal a si mesma. Se por acaso a sua resposta for não, eu te digo que você pode mudar isso ainda hoje. Se comprometendo de verdade com você mesma, se doando por inteiro 100% com aquilo que você acredita. Jogando no seu time, vestindo a sua camisa. Como é que eu faço isso, cara? Não questiona as suas escolhas, não questiona as suas ações, não se julgue inferior, não se julgue incapaz. Mesmo que você tenha medo, saiba que tudo aquilo que você faz é para o seu próprio bem, é para o seu próprio crescimento. Agora, se isso não é uma verdade na sua vida, faça com que se torne. Haja a partir de hoje com lealdade a você mesma. Haja a partir de hoje de forma fiel a você mesma. Se isso não é algo comum, se isso não é algo natural para você, comece hoje mesmo. Tá bom? Ai, que delícia, a Nete falou que tá escutando com toda a atenção. Bora lá então. Primeiro passo para que essa técnica funcione é estabelecer um vínculo, um relacionamento com você mesma de lealdade e fidelidade. Se isso já não é algo que existe na sua vida, você pode começar a fazer isso hoje, tá bom? E aí, nós vamos vencer aquelas crenças de que alguém precisa dizer que eu estou certa, alguém precisa me validar, alguém precisa me incentivar, alguém precisa me motivar. Isso tudo é uma grande ilusão. Porque as pessoas vão notar você quando você estiver dando certo. As pessoas vão apoiar você quando você tiver resultado. Quando você mostrar confiança naquilo que você faz. Quando você mostrar confiança naquilo que você deseja. Acredita em mim. Quanto mais você confiar e acreditar em você mesma, mais todas as outras pessoas farão a mesma coisa. Ao passo que, quanto mais você duvida das suas escolhas, quanto mais você questiona as suas decisões, mais as outras pessoas também questionarão você, mais as outras pessoas também duvidarão de você. E eu sempre falo e repito, isso é um dos efeitos daquela velha máxima que o seu mundo exterior é o reflexo do seu mundo interior. Então, se você é uma pessoa que não tem confiança em si mesma, se você é uma pessoa que não está acostumada, que não tem o hábito de acreditar, de ter segurança em você mesma, as pessoas ao seu redor, as pessoas da sua vida vão ser reflexo desse comportamento. Como? Não confiando em você, não acreditando em você, não apoiando você. Então, vamos lá. Vou explicar essa técnica das 10 questões. É o seguinte. Eu sempre fui uma menina muito estudiosa. Eu sempre fui uma das primeiras alunas de todas as minhas classes, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na faculdade de Direito. Eu sempre estive entre as primeiras alunas. E eu estou te falando isso só para você entender que estudar sempre foi um gosto meu. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, sempre gostei de escrever, sempre gostei de acertar as coisas, né? O que eu estava aprendendo. Sempre fui uma boa aluna. Então eu tinha um relacionamento, né, de aluna muito bom. E aí eu me lembrei, há algum tempo atrás, eu me lembrei de um comportamento meu que refletiu muito
nos meus melhores resultados hoje como empreendedora e até mesmo como empresária lá do ramo alimentício que ficou para trás aí há algum tempinho, que é o seguinte: quando eu fazia uma prova de 10 questões, eu tinha algumas regrinhas para poder realizar essa prova, que era o seguinte: então eu pegava a prova, qualquer matéria que fosse, qualquer tempo que fosse, e eu começava lá pela primeira questão. Quando eu estava respondendo aquela primeira questão, eu não pensava nas outras questões, eu não pensava no meu professor, eu não pensava nos meus colegas à minha volta, eu me concentrava na primeira questão. Eu estava ali focada e comprometida 100% com toda a minha atenção, com todo o meu conhecimento naquela primeira questão. E assim eu respondia. Na segunda questão, a mesma coisa. Na terceira, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e na sétima, até chegar à última questão, que aqui no nosso exemplo vai ser a 10ª questão. Acontece, gente, que a Laudelina que está respondendo a 10ª questão não é a mesma Laudelina que está respondendo a primeira questão, aliás, que respondeu a primeira questão. Não é. Por quê? Porque agora eu já passei por vários pensamentos, por vários sentimentos e eu obtive outras informações enquanto eu respondia todas aquelas questões, enquanto eu lia todos aqueles textos. Quando eu chegava na 10ª questão, eu era alguém já com uma bagagem um pouco diferente, né, maior do que a bagagem que eu tinha quando eu respondi a primeira questão. E aí, ao encerrar a última questão, na hora de fechar a prova para entregar para o professor, eu tinha a oportunidade de rever aqueles questionamentos que eu respondi. Eu tinha a oportunidade de voltar na questão número 1 e mudar a resposta. E agora entra aqui o grande ensinamento da técnica das 10 questões. Eu nunca mudei a questão número 1 já respondida. A menos, é lógico, que uma das outras questões abaixo me desse a resposta, ou me desse um insight, ou acrescentasse algo naquilo que eu já sabia, que eu já conhecia para responder a questão. Caso contrário, eu não voltava na questão número 1. Eu não modificava nem no número 1, nem no número 2, nem no número 4, nem no número 9. Por quê? Porque a Laudelina que responde a questão número 10 confia 100% na Laudelina que respondeu a questão número 1. Por quê? Porque eu sei que quando eu estava ali respondendo aquela primeira questão, eu estava comprometida e eu desejava o melhor resultado para mim. Lau, mas você nunca errou? Já errei. Mas não dói. Não tem problema nenhum. Por quê? Quando você erra em algo que você se comprometeu, em algo que você fez com todo o seu foco e intenção, pode ter certeza que o seu aprendizado é 1000 vezes maior do que se você tivesse acertado. A pessoa que confia em si mesma, ela não teme os próprios erros. Ela teme mais errar pelo outro, acertar pelo outro, do que pelas próprias escolhas. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Por isso que, para aplicar essa técnica, é importante que você estabeleça um relacionamento de lealdade e fidelidade com você mesma, para, na hora de você questionar aquela sua escolha, aquele seu próximo passo, você se lembrar de quem era você quando desejou aquilo lá atrás. De quem era você quando sonhou, planejou, criou aquilo para sua vida. Você era uma pessoa comprometida com você? Você era uma pessoa que estava ali buscando o melhor para você? Você é uma pessoa que pode confiar em si mesma, que sabe que aconteça o que acontecer, você vai resolver a parada? Se a sua resposta for sim, então você pode aplicar essa técnica sem medo de errar. Voltando lá no exemplo da minha mentorada, então ela desejou, buscou, procurou um apartamento e resolveu que ia se mudar da casa dos pais. Apareceu o apartamento e ela ficou em dúvida. Lau, será que eu vou dar conta de pagar o aluguel?
Lau, será que esse é o melhor momento? Lau, será que eu devo mesmo fazer isso? E aí eu perguntei pra ela: quem foi a fulana que desejou esse apartamento? Você se lembra por que você buscou por isso na sua vida? Ela disse: sim, eu quero liberdade, eu quero espaço. Opa, eu quero privacidade, eu quero me desafiar, eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu falei: então pronto. Então pronto, é isso. Siga com você mesma, confie nas suas escolhas de ontem. Porque a Natália de ontem estava tão comprometida com a sua vida quanto você está hoje. E é sobre isso. A sua insegurança e a sua falta de autoconfiança é fruto da falta de lealdade com você mesma. Porque nós fomos educadas pela sociedade, pela escola, pela mídia, né, televisão e tudo mais, a ter a aprovação do outro primeiro, a receber o elogio do outro primeiro. Só aí pra gente poder confiar naquilo que a gente está fazendo. Só aí pra gente ter certeza do caminho que a gente está percorrendo, mas não é por aí não. A pessoa que deve dar o aval, a pessoa que deve confiar em você, deve ser você em primeiro lugar. Porque quem é que vai estar com você se alguma coisa sair do eixo? Quem é que vai estar com você quando os desafios forem maior? É você que vai estar com você, é você que está ali comprometida com você mesma. Então, use isso a seu favor, não tenha medo de errar, não tenha medo de receber não na sua vida, não tenha medo de falhar, porque cada erro, cada falha, isso vai fazer com que você avance muito mais os próximos passos. A Nete falou aqui com a gente: pessoas têm medo de se experimentar porque têm medo de enfrentar o próprio erro. Anete, brilhante. As pessoas têm medo de se experimentar. Gente, como se erro fosse algo completamente negativo. Tem um aplicativo que eu adoro brincar, que é um aplicativo de educação linguística. Aí você faz lá a língua que você quiser, inglês, espanhol, patati patatá. E aí tem um comercialzinho, uma propaganda desse aplicativo no meio do joguinho, que fala assim: errar é humano, mas com o nosso plano, o erro não vai te parar. Erre ilimitadamente. Eu achei tão lindo, eu achei tão inspirador essa propaganda, eu trouxe para minha vida. Errar é humano, mas o erro não pode parar você. Por que nós temos medo do erro, Anete? Porque lá na escola, se a gente não tirava 10, a gente era taxada como ruim, como preguiçosa, como burra, como fraca, né? Se a gente não fosse a melhor, se a gente não se destacasse, isso interferia no julgamento sobre nós mesmas. A gente se confunde com os nossos resultados. Gente, quando você erra, não é você que falhou, é a sua ação que não teve aquele efeito que você buscava, que você esperava. Quando cometemos erros, não é sobre nós, é sobre as escolhas que nós fizemos, é sobre as ações que nós estamos colocando em prática. E não sobre nós, não se confunda. Não se confunda com os seus resultados. Você pode mudar eles a qualquer momento, desde que você queira, desde que você esteja posicionada para isso, né? Olá, Dione, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Se eu não estou enganada, Dione foi professora, isso mesmo, Dione foi professora há muito tempo. E eu estou aqui falando como que o medo de errar paralisa tantas pessoas. E a Anete até comentou que as pessoas têm medo de se experimentar por causa de ter que enfrentar o próprio erro, né? E isso é o quê? Fruto de uma educação onde errar é sinônimo de ser inferior, é sinônimo de algo ruim, de algo negativo. Mas não, quando nós recebemos um não, quando nós erramos, é uma oportunidade de crescermos ainda mais do que nós já somos grandes, né? Então, se você tiver um relacionamento de lealdade e fidelidade consigo mesma, não há motivo para você duvidar das suas escolhas, não há motivo para você temer as suas ações. E se algo der errado, você vai saber o que fazer. Autoestima é sobre acreditar na sua competência de resolver problemas, de resolver
desafios e não sobre simplesmente se achar linda e gostosa, seja magra, seja gorda, seja ruiva, seja loira, seja morena. Não é sobre isso a autoestima. A autoestima é a capacidade de acreditar na sua competência, no seu poder pessoal. E isso é fruto de ter um relacionamento de fidelidade e lealdade com você mesma. Então, se tem uma mensagem que eu quero deixar hoje para você, é essa. Seja leal a você mesma. Seja comprometida à sua vida. Jogue o jogo do seu sonho, jogue o jogo do seu desejo. Porque se você estiver posicionada para aquilo que você deseja, se você estiver posicionada para a sua vida, não haverá motivo para você questionar as suas decisões e as suas escolhas. Quando nós confiamos em nós mesmas, nós sempre diremos sim, sim, sim para as oportunidades que surgem. E as incertezas não passarão de fumaça, de sombra diante do nosso caminho. Então, recapitulando, a técnica das 10 questões consiste em, fazendo uma analogia, como uma aluna do colegial que faz uma prova de 10 questões, onde essa aluna que responde a questão número 1, número 2, número 3, número 4, até chegar à questão número 10. Quando ela chega na questão número 10, na hora de entregar a prova, ela não volta atrás. Ela não questiona as respostas que ela deu nas questões anteriores. Por quê? Porque quando ela estava respondendo ali cada uma daquelas questões, ela estava 100% focada e comprometida com o seu melhor resultado. E se ela errar, Lau? Se ela errar, ela vai aprender 1000 vezes mais do que se ela tivesse acertado. Só que, para você não questionar as lições feitas, as respostas dadas anteriormente, você precisa saber que você é uma pessoa de confiança para você mesma. Você precisa saber que você está comprometida com a sua vida, com os seus sonhos, que você quer o melhor para você. Agora, se você leva a sua vida de maneira preguiçosa, se você é daquele tipo que empurra com a barriga, deixa pra lá, alguém vai me ajudar, vai aparecer uma solução, vou fazer isso aqui só para parecer bem, só para minha mentora saber que eu fiz, só para o meu marido ver que eu me esforço, só para o meu filho ter um exemplo, só para nanã, só... Aí não adianta. Aí sim, você está dando motivos para sua mente duvidar de você. Você está dando motivos para os seus pensamentos agirem contra você. E se você é desse time que leva a vida de qualquer jeito, que faz as coisas só porque alguém vai ver, vai te cobrar, só para parecer bem para o outro, saiba que hoje mesmo você pode mudar essa atitude. Hoje mesmo você pode fazer uma escolha poderosa e ser a pessoa em que você mais confia nessa vida. Eu sou a pessoa que eu mais confio nessa vida. Sempre fui. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês o tanto que isso é poderoso. O quanto que isso tira das nossas costas o peso de errar, o medo de errar. O quanto que isso tira das nossas costas a necessidade da aprovação do outro, a necessidade do apoio do outro. Não tô falando aqui que você se basta e que é só você, não é sobre isso não. Eu estou falando sobre você confiar naquilo que você deseja, sobre você acreditar naquilo que você se movimenta para poder agir, fazer. Se você faz uma escolha, a primeira e mais importante pessoa que deve acreditar em você é você mesma. A primeira pessoa que deve confiar que depois do primeiro passo virá o segundo, terceiro, quarto, até o fim de uma grande maratona, é você mesma. Porque no final dessa grande corrida, todos vão te aplaudir. Todos estarão ali por você. Mas lá, durante o caminho, é você com você mesma. E as pessoas estão esperando enxergar em você essa confiança para poder confiar em você. As pessoas estão esperando ver em você segurança, autoconfiança, credibilidade. Isso mesmo. A pessoa que não acredita em si, que credibilidade ela tem perante o outro? Se você não acredita em você, quem mais
Pode confiar, pode acreditar. As outras pessoas estão esperando por esse comportamento seu, para poder te apoiar, para poder te aplaudir, para poder sonhar o seu sonho, para poder seguir com você o seu caminho. Elas precisam que você também acredite em você. As pessoas vão cada vez mais aplaudir você, incentivar você, à medida que você faz isso primeiro. Mais uma vez, voltando naquela velha máxima, porque o seu mundo exterior é o reflexo do seu mundo interior. A maneira como você lida na sua vida com você mesma, com a sua segurança, com as suas escolhas, é a maneira como as pessoas vão interagir e agir com você também. Tá bom? Chegando mais pessoas por aqui. Bela Ribeiro, seja bem-vinda, Bela. Olivia, querida, tudo bem? Vanderleia, Josina, que saudade de você, querida. Como é que você tá? Tudo bom? Muito bom ter vocês por aqui. Então, hoje eu estou falando da técnica das 10 questões, que consiste em não voltar atrás naquelas escolhas que você fez, não questionar os seus resultados. Por quê? Porque você pode confiar naquela sua versão de ontem que apostou nessa escolha, naquela sua versão de ontem que sonhou esse seu sonho. Eu não estou dizendo que você não pode mudar de ideia, é claro que você pode mudar de ideia, é claro que você pode fazer uma escolha diferente, mas se não for assim, se for simplesmente por medo e insegurança, isso não justifica você deixar de agir. Isso não justifica você deixar de realizar. Então, à medida que você tem um relacionamento de lealdade com você, você sabe que cada sonho, cada desejo, cada investida que você faz é para o seu bem, certo? Que bom, Anete, que bom que fez sentido, querida, que bom. A Anete falou assim, conversa necessária. É a nossa conversa para o despertar, porque tudo isso é sobre o despertar do seu eu interior. Por isso que é tudo sobre você, sempre vai ser sobre você, as suas inseguranças, os seus medos, as suas necessidades que você acredita que tem. Não é sobre o outro, não é sobre a ausência do outro, não é sobre a falta de algo, não é sobre a falta de oportunidade, não é sobre a falta de conhecimento, não é nada disso. É sobre o relacionamento que você tem consigo mesma, é sobre a maneira como você olha para você mesma. É sobre o que você espera de você mesmo. Agora, se você sempre julga que alguém vai fazer melhor que você, é porque você não está jogando o jogo da sua vida. É porque você não está comprometida de verdade com os seus sonhos. Porque estar comprometida com o seu sonho não é fazer o que dá para fazer quando aparece a oportunidade, não. É ver o que eu posso fazer para alcançar aquilo que eu quero. É ver como que eu faço isso aqui da melhor maneira que o meu resultado vai ser o melhor possível. A Nete falou assim, a nossa pior versão pode existir, mas não pode nos representar. Sim, eu não acredito em pior versão. Eu acredito em... Eu acredito em ponto cego. Eu acredito... naquele que ainda está adormecido, naquele que ainda não despertou para o seu real desejo, para o seu real potencial. Porque se eu digo que eu tenho uma pior versão, eu estou falando mal de um pedaço meu e eu não posso de maneira nenhuma conceber que você faça isso, Anete, que qualquer outra pessoa faça isso. Sabe por quê? Porque eu já passei por esse caminho e foi o pior que eu já vivi. Eu já passei pelo caminho de acreditar que eu não era boa o suficiente ou que eu não fazia o melhor de mim. Eu acreditei que eu era doente, eu acreditei que eu era fraca, eu acreditei que eu era burra, eu acreditei que eu era preguiçosa, eu acreditei no mundo de piores versões minha. E na pior da pior versão minha ainda era eu que estava ali lutando
lutando para ser melhor, lutando para conquistar o que eu queria. Então eu não admito que eu tenha uma versão ruim. É apenas eu tentando de alguma forma realizar algo, talvez não a melhor forma, talvez não a forma certa, mas ainda sou eu ali. E até quando a minha pior versão aparecer, eu aposto nela, eu confio nela, eu tô do lado dela. Eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou dar as costas para a minha pior versão, aquela versão machucada, aquela versão humilhada, aquela versão fragilizada, vulnerável, sozinha, com medo. Não vou. Por quê? Só depende de mim que ela enxergue o que é possível, que ela enxergue como ser melhor. Entende, querida, o que eu tô querendo dizer? Vamos abrir mão de acreditar que nós somos feitas de sombra, que nós somos feitas de versões. Não, nós somos nós o tempo inteiro, desde o dia que nascemos até o dia que a gente partir dessa existência, nós somos a mesma pessoa, com bagagem diferente, com conhecimento diferente, mas a essência desde o dia que nós nascemos é a mesma. Nós somos um ser de luz, nós temos consciência e sempre seremos. Nós cometemos erro, mas os nossos erros não nos definem. Os nossos erros não fazem de nós pessoas piores, pessoas ruins. Existe um estudo científico que diz que a cada 11 meses todas as nossas células são renovadas. Todas as nossas células são renovadas, ou seja, a gente renasce a cada 11 meses. Então, se você acredita que teve uma versão ruim, se você acredita que cometeu um erro, se você acredita que fez algo de errado, essa versão sua não existe mais. Não existe mais. Acabou, passou. Então, o que fica é só a consciência. A consciência não se renova. O ser de luz, o seu eu interior, sua centelha divina, ele não se renova, ele é eterno. Ele sempre esteve e sempre estará. Então, olhe para você, pense em você com esse olhar, que existe um ser divino dentro do seu coração, independente das ações que você cometeu, independente dos erros que você cometeu. Era apenas um ponto cego, era apenas uma falta do despertar. Mas isso é possível a cada novo dia, tá bom? Fez sentido, Anete, o que eu te falei? Fala aqui comigo, querida, por favor. E vão falando pra mim. Se tá surgindo alguma dúvida, se tá fazendo sentido, o que vocês entenderam, o que vocês acharam, então, da minha técnica das 10 questões, onde, estando comprometida, sendo leal com você, com a sua história, com a sua vida, você não questiona as suas escolhas, você não questiona as respostas dadas, né? As perguntas da vida, as coisas que vêm aí no seu dia a dia. E aí, para colocar de uma maneira mais prática, para vocês entenderem o que eu tô falando, como assim, Lau, que eu não questiono as minhas questões resolvidas? Primeiro, deixa eu ver aqui o que a Anete falou. Em parte, sim, em outras discordo, mas acho isso maravilhoso. Que linda, obrigada. Isso é o poder da conversa, né? Então, é uma ideia que se une a outra ideia, e aí ninguém perde uma ideia. Agora, nós temos ideias diferentes. Eu tenho a minha e a sua, e você tem a minha e a sua. Obrigada por compartilhar. Você é maravilhosa, tá bom? Então, a técnica das 10 questões é como é que você vai aplicar na sua vida. Então, você tem um desejo, e aí está diante de realizar uma ação para esse desejo. Quando eu falo desejo, tô falando de algo profissional, tô falando de um relacionamento, tô falando de uma viagem, tô falando de uma mudança, tô falando de construir algo novo aí na sua vida, tá bom? E aí você começa a se questionar, será que eu dou conta? Será que isso é o melhor caminho? Será que é assim que eu devo fazer? E essas incertezas são sabotadoras para o seu melhor resultado. Essas incertezas de nada servem além de distrair você do foco, do ponto principal daquilo que você deseja. Então, aplicando essa técnica das 10 questões, onde a pessoa que responde a 10ª questão não questiona aquela primeira questão, porque quem respondeu a primeira questão estava tão comprometida com o melhor resultado quanto você está agora, você não questiona, você às vezes ainda permanece o medo,
Às vezes ainda permanece em segurança. Aí não sei, meu Deus, o que vai acontecer, mas eu confio que as minhas escolhas foram feitas de maneira focada, intencional, de maneira leal, de maneira fiel, com o meu melhor resultado. Então, se você é leal e fiel a você, ao seu sonho, à sua vida, não tem por que você questionar as suas escolhas e as suas decisões. E se eu errar, e se você errar, você vai aprender 1000 vezes mais do que se tivesse acertado. Tá bom? Então, essa foi a nossa conversa para o despertar de hoje. E eu espero que eu tenha sido contribuição e que tenha acendido um pouquinho mais aí o seu eu interior, que ele tenha remexido no seu coração e, de alguma forma, gritando para que você permita que ele apareça, que ele realize os seus sonhos, que ele guie você. Porque o seu eu interior é a sua intenção, é a sua inspiração, é o seu talento, é a sua verdade, é você de verdade, tá bom? Um grande beijo para você que me acompanhou até aqui. Obrigada a você que está vendo no gravado. E a gente se vê na próxima live com a nossa próxima conversa para o despertar. Um grande beijo, muito obrigada. Obrigada, Carlinha. Um beijo. Até a próxima.